Saudações, eu sou Ricardo Tchaikovsky e hoje eu estou querendo trocar uma ideia com vocês aqui sobre um assunto bem interessante, que são os efeitos colaterais de quando você começa a estudar magia e o ocultismo. Na verdade, eu não preparei nada para falar para vocês, eu vou falar o que eu for lembrando aqui de cabeça. Eu sei que esse é um assunto bem interessante, que vale a pena um vídeo mais elaborado e eu pretendo fazer esse vídeo em breve. Mas por enquanto eu queria trocar essa ideia com vocês, porque eu acho que é um assunto bem pertinente, né? Quando nós começamos a estudar magia e ocultismo, muitas pessoas relatam alguns efeitos colaterais na sua vida como um todo, no seu corpo físico, mental, espiritual, astral e também na sua rotina diária e também no seu relacionamento social. Muitas pessoas elas atribuem esse tipo de fenômeno a entidades espirituais, a questões puramente espirituais. Porém, isso aí nem sempre é verdade. O mais provável, o que a gente tem aí por teoria que aconteça, é o seguinte: esse tipo de fenômeno ele não é exclusivo do estudo de magia. Na verdade, nós estamos passando por esses efeitos, a gente sente esses efeitos em vários momentos de nossa vida. Porém, quando você começa a estudar magia e ocultismo, e não só estudar, mas começa a praticar, você experimenta uma mudança na sua percepção. Então você começa a reparar mais desses efeitos, mas não que eles não ocorriam quando você não estudava. Você apenas não percebia que eles ocorriam, né? Ou quando a gente se fala em iniciação mágica, a maioria das pessoas pensam em rituais elaborados, né? Mas na verdade o sentido da iniciação é o que? É um renascimento, né? Morre o profano e nasce o iniciado, que mais tarde vai se tornar, ou tende a se tornar, um iluminado. Entre aspas, porque esse termo iluminado ele já ganhou conotações diferentes e as pessoas entendem iluminação em vários sentidos, dependendo da religião, dependendo da filosofia e dependendo da bagagem cultural dela, né? Mas esse é um processo que você passa em todos os momentos da sua vida. Quando você nasceu, você passou por isso, que nada mais é do que uma adaptação do seu, não só do seu organismo físico, mas também dos seus corpos mentais, espirituais, astrais. É uma adaptação à realidade, digamos assim, né? Então, quando você nasceu, você experimentou isso. Quando você entrou na escola, seu primeiro dia de aula foi assim. Se você mudou de escola, né, você sabe que foi difícil. Quando você foi no seu primeiro emprego, você experimentou isso. Quando você mudou de emprego, você foi demitido ou mudou de emprego, foi para outra empresa, você passou por isso. Quando você entrou para a faculdade, você passou por isso. Quando você casou, você passou por isso. Mas você não percebia, você não enxergava as coisas dessa maneira, tá? Então, quais são esses efeitos colaterais que acontecem? Mudanças de humor. Um deles é a mudança de humor, né? Em alguns momentos você vai estar animado, você vai estar motivado, você está feliz. Outros momentos você vai estar desanimado, você vai estar triste, né? Flutuações, uma hora você vai estar com raiva, outra hora você vai estar calmo, né? Isso qualquer ser humano passa por isso, mas quando você começa a estudar magia e ocultismo, começa a praticar, parece que seus sentimentos afloram. Por quê? Porque seu corpo emocional, ele também está se adaptando. A gente tem que entender que isso tudo é uma mudança de padrão, uma mudança de patamar. Eu posso dar a analogia de uma academia, né? Quando você começa a academia, você vai sentir
dores no corpo, porque seus músculos estão se adaptando, né? E a tendência é que conforme você vai fazendo exercício, essas dores tendem a passar. Mas aí quando você muda o ciclo de exercício, a dor volta, né? É a mesma coisa. Esses efeitos colaterais são essa dor, são o equivalente a essa dor que você sente. Mesmo que você não faça academia, quando você pega um peso, tal, você faz um trabalho pesado e aí no outro dia você está quebrado. É isso que acontece, tá? Esses efeitos colaterais nada mais são do que isso, né? Então muitas vezes as pessoas associam a entidades obsessoras, a quiumbas, mas não tem nada disso, né? Na maioria das vezes não é isso, né? Às vezes é, mas são casos assim que não são tão comuns quanto as pessoas imaginam, tá? Então, assim, essas mudanças de humor ocorrem, tá? Isso é normal e a tendência é que quando você entender sua essência, entender seu eixo, essas mudanças vão ser controláveis, né? Você vai conseguir é, entender quando você está nervoso, quando você não está, isso é normal, tá? É, ainda nesse gancho, a mudança de rotina. Algumas escolas espirituais, elas exigem uma mudança de rotina, outras vezes isso é instintivo, né? Você, mesmo que você não esteja trabalhando conscientemente nessa mudança de rotina, você acaba sendo levado, parece que por uma força maior, a mudar sua rotina. E isso causa outros tipos de sentimento, como por exemplo a culpa, né? Muitas vezes você acaba tendo que deixar de lado alguns encontros sociais, algumas amizades, algumas questões familiares. Outras vezes você, por ter tido de repente uma formação religiosa que era muito contrária ao que você acredita hoje, você está cheio de crenças limitantes. Então, você se livrar dessas crenças limitantes é um processo difícil, né? Então, isso aí vai causar impactos aí no seu emocional, no seu psicológico e no seu corpo físico também, tá? Então, é normal, mudanças de rotina é normal. Nesse gancho ainda, algumas pessoas tendem a experimentar certos distúrbios alimentares, tá? Porque então, às vezes a pessoa perde o apetite, às vezes a pessoa sente necessidade de comer coisas que não comiam. Alguns tendem a se tornar vegetarianos, porque seu corpo também é uma mudança energética e seu corpo passa a exigir é, novos tipos de energia e isso implica em uma mudança nos hábitos alimentares e essa mudança às vezes é consciente, às vezes você não percebe, tá? Vale lembrar que todos esses efeitos colaterais eles também podem ser causados por doenças, tá, físicas, né? A diferença é o seguinte: você tende a se equilibrar, então esses efeitos passam, né? A partir do momento que esses sintomas eles persistem, então eu acho que vale a pena você procurar aí uma ajuda profissional, fazer um check-up médico, um, tanto físico quanto psicológico, né, quanto psíquico, porque às vezes você pode ter algum problema que você não percebia, né, e esses problemas tendem a sair para fora conforme você vai desenvolvendo aí seus corpos, né? Então, às vezes você pode encontrar alguns problemas de saúde, alguns problemas psíquicos que você não sabia que você nem sabia que você tinha e de repente você se depara com esses tipos de problema, né? E aí as pessoas falam, não, isso aí foi quiumba. Não, é alguma coisa que estava enterrada aí dentro de você e saiu para fora porque você começou a cavucar aí,
né, suas energias e essas energias começaram a sair para fora, né, a tendência é que isso passe rápido, né? Agora, se isso demorar a persistir mais um tempo, então cabe você procurar uma ajuda profissional, né? Ainda nesse processo, algumas pessoas relatam que têm distúrbios do sono. Algumas dormem mais, outras têm insônia. O maior fator de distúrbio do sono é justamente, segundo os especialistas, é justamente a rotina, sua rotina diária, né? Então, como a magia é um processo, né, de mudança de rotina, é aquela dor que eu falei no começo do vídeo, né? Então, isso é normal também, que tende a passar por tempo, né? Se por acaso você achar que tem algum problema, não hesite em procurar ajuda profissional, tá? Mas a princípio, né, isso tende a melhorar com o tempo quando você vai se desenvolvendo mística magisticamente, tá? Todo ritual ele exige um esforço, ele exige um determinado tipo de energia. É por isso que a maioria das religiões e a maioria dos grupos espirituais eles passam certos preceitos para você. Então é interessante que você siga esses preceitos, por exemplo, preceitos alimentares, né? Alguns rituais pede para você passar um tempo sem comer determinado tipo de alimento. Ah, você tem que ter uma rotina de exercício, né? As artes marciais ajudam muito na questão de controle energético, controle do organismo. Então também é interessante que conforme você vai estudando magia e ocultismo, você também estude formas, né, de trabalhar sua energia. Então, algumas escolas passam meditação, né, a yoga. Na verdade, cada tradição ela tem um determinado conjunto aí de práticas. E é bom que você siga essas práticas porque isso vai ajudar, né? Esses preceitos eles não são à toa, eles servem justamente para amenizar esses efeitos colaterais que eu estou falando para vocês. Então é isso, mudança de rotina, mudança de humor, mudança na alimentação, distúrbios alimentares ou não, às vezes é só uma mudança psicológica mesmo. Nós temos que entender assim como quando você vai começar uma dieta, né, talvez para os que já fizeram dieta, vocês sabem o quanto é difícil. Essa é a primeira fase aí, né, o primeiro mês de uma dieta. É complicado, não é? Quando você lê, a leitura nada mais é do que um alimento para o seu intelecto. Então, é análogo, né? Então, quando você começa uma nova dieta de leitura, digamos assim, você também, seu corpo mental vai ter efeitos análogos, efeitos equivalentes a você começar uma dieta física de alimentação. Então, às vezes, o simples fato de você estar lendo muito a respeito de magia e ocultismo é uma nova dieta que você está tendo e seu corpo mental está se adaptando a isso. Então, tem todos esses pormenores, tá? Muitos se assustam com esse tipo de efeito colateral e muitos desistem porque acham que é coisa do capeta, que tem alguma entidade ruim, que fez alguma besteira, porque leem muito na internet que acontece, mas na verdade não estou dizendo que não acontece, mas a maioria desses efeitos são efeitos puramente normais do desenvolvimento humano que você passa em todas as fases da vida, sempre tem uma mudança brusca aí de rotina. Então é isso aí que eu queria falar para vocês. Eu sei que é um assunto interessante, que é um assunto até complexo, um assunto em certa medida polêmico, mas é um assunto que exigiria um pouco mais, né, de conteúdo e eu vou fazer um vídeo em breve aí mais detalhado sobre isso. Mas eu só queria trocar essa ideia com vocês que estão passando por isso agora, que é extremamente normal e que vocês não precisam ficar com medo, vocês não precisam procurar o pastor,
porque está acontecendo isso, tá bom? Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado os irmãos que estão passando por isso agora. E se vocês quiserem mais estudos como esse, vocês podem entrar aí na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. O link vai estar aí na descrição. É uma assinatura de conteúdo no cartaz. Assim, você vai fazer lá. Assim que o cartaz me liberar, eu já vou começar a enviar conteúdos para você. Isso pode ser imediatamente. Se ele me liberar imediatamente, isso pode demorar um pouco até ele confirmar o pagamento de vocês. Mas estamos junto aí, tá bom? Se você gostou do canal, curte, compartilha, dá um, um feedback aí para mim, para saber se eu estou no caminho certo, tá bom? Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.